A atuação de Damares Alves segue gerando polêmicas e constrangimentos. Recentemente, a senadora fez uma série de declarações controversas que não apenas chamaram atenção, mas também suscitaram respostas firmes e críticas incisivas. Aconteceu na sua pasta e talvez não tenha sido a senhora. Aí eu pergunto, a senhora está sendo sabotada dentro do ministério? A senhora tem controle realmente de tudo que está acontecendo ali, ministra? A senhora está confortável em continuar nesse cargo? A senhora é muito boa, não termina a sua história na condução dessa pasta se a senhora não estivesse se sentindo confortável. Temos muitas perguntas aqui, mas eu me sinto honrada por ocupar esse ministério. Não há nenhuma hipótese de eu desistir desse trabalho. Quem é responsável pela minha nomeação é o presidente da República, o presidente Lula, que me convidou, e sempre que estiver nessa posição, estarei trabalhando pela missão maior do Ministério, que é a defesa do SUS, é a defesa dos cidadãos brasileiros, da sua saúde, das suas famílias, com qualidade de vida, como nas várias estratégias que recuperamos e nas inovações que temos feito, como os programas que eu mencionei hoje aqui. O Brasil não perdeu protagonismo no governo passado. Eu fui a ministra de Direitos Humanos, não sei se o senhor sabe. Eu estive em todos os fóruns internacionais. E meu maior problema nos fóruns eram as tais reuniões bilaterais. Todos os países queriam falar comigo. Quando eu cheguei, o senhor estava fazendo uma ácida crítica à OEA. Mas quem tirou a Venezuela da OEA foi o Maduro. A pergunta é, algum movimento de que o Brasil se retire da OEA? Algum conselho ao atual governo para que o Brasil se retire da OEA? Ou foi uma impressão minha, porque eu cheguei já no final de sua fala? Adolescentes com autismo foram presos agora, semana passada. A gente precisa rever isso, a gente precisa ver isso. Meninos com autismo sendo presos porque protestaram. Mas é só o que é o caráter daquele ditador sanguinário. E aí, o senhor está aqui porque nós tivemos um brasileiro que entrou quando outros observadores não puderam entrar na eleição. E a gente queria muito ouvir isso. O senhor teve a oportunidade de dizer para o ditador, apresente as atas. E era só isso que a gente queria. A senadora Damares, acho que uma das perguntas eu já tinha respondido, eu não anotei aqui, mas a segunda, que é se o Brasil vai sair da OEA, não. O Brasil não está pensando em sair da OEA. A OEA tem seus defeitos e suas qualidades. Não é aqui o momento da gente discutir, mas a OEA teve muita importância, por exemplo, no reconhecimento dos direitos das mulheres. Ela foi pioneira nisso como organismo internacional. Então já seria um motivo suficiente para a gente continuar. Agora, ela também participou recentemente na história, de ações muito duvidosas, como foi o golpe de Estado na Bolívia, na minha opinião. Então, é uma questão para ser discutida, mas o Brasil não pensa em sair da OEA. Mas a Vossa Excelência tinha feito uma outra pergunta que me escapa. Se eu falei com o Maduro? Sim, eu estive com ele no dia seguinte da eleição, e depois de uma conversa inicial mais genérica, né, até para criar um ambiente minimamente favorável, eu insisti na importância da entrega das datas, e ele me disse, o Aldo estava presente, mas se dirigindo a mim, e na presença do presidente da Assembleia, ele disse, elas sairão nos próximos dias. Eu passo daí para a questão do prazo, que acho que foi a última que foi colocada. Eu aprendi que na diplomacia não se estabelecem prazos. Eles podem até ser usados em alguns momentos, mas não são verdadeiros. São apenas um estímulo a que as coisas possam acontecer. Eu acho que não adianta nada eu fazer um prazo hoje e depois de amanhã descobrir que as coisas estão evoluindo, mas que vão tomar mais tempo. Eu participei de inúmeras negociações internacionais do mais variado tipo, mas digamos, negociações econômicas, em que os prazos finais eram estourados seguidamente. A gente não podia dizer, então vamos parar porque o prazo acabou. Então, eu acho que nós estamos chegando a um ponto que é preciso sentir uma evolução real. Eu tenho dito isso, repetido, o presidente Lula disse, mas eu acho que seria leviano dizer, olha, se até domingo não aparecerem as atas, nós vamos... E se na segunda-feira a gente perceber que tem alguma coisa, eu vou dizer não, porque eu tinha dito que era no domingo,
Então, eu acho que nessas coisas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu aproveito, como sou uma mulher muito generosa, senador Alcolumbre. Já fiz essa proposta ao senador Randolfo, agora eu faço ao senador Jacques Wagner. Vem para o nosso lado, vem para o nosso time. Você vai ser mais feliz do lado de cá, porque o constrangimento que o senhor está passando hoje, senador Jacques Wagner, um homem tão extraordinário. Olha, se eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração na Bahia, é o senador Jacques Wagner. Quero dizer que foi uma dádiva, Vossa Excelência, falar, senadora Damares, e eu lhe agradeço a solidariedade. Mas, evidentemente, eu faço aqui, sinceramente, com gosto. Acredito no projeto que eu estou engajado, que eu fui engajado desde a fundação, nos 2 governos do presidente Lula, num governo e meio da presidenta Dilma e agora. Então eu estou à vontade, mas eu tenho a alma de minha mãe, o caráter de minha mãe, então por isso é que as pessoas às vezes admiram, porque eu converso com todo mundo e não tenho preconceito na cabeça. Até porque adversários políticos de hoje podem amanhã estarem perfilando em torno de uma mesma ideia, porque a gente está de lados opostos na política, eventualmente, porque pensa diferente. E ainda bem que nós pensamos diferente. Se todo mundo fosse o samba de uma nota só, apesar de que o samba de uma nota só é uma beleza, mas se todo mundo pensasse igual, não tinha graça. Então, na minha opinião, eu acho que esse é o jogo da política. Tento fazê-lo sempre com respeito às pessoas, que acho que é fundamental. E acho que é isso mesmo, temos que saber esgrimir sem ficar nervoso. Por isso que eu estava aqui aguardando para poder também falar um pouquinho daquilo que eu quero responder. Secretário, nós temos uma secretaria que foi criada pelo presidente Lula, e aqui eu vou dizer que no começo fiquei muito brava, nós vamos gastar dinheiro com uma secretaria, mas hoje até entendo a iniciativa do presidente Lula, era para regulamentar. E aqui a gente precisa aplaudir, porque os jogos estão aí, a lei foi aprovada, precisava de uma secretaria. E aí, essa secretaria não se atentou a um documento do Ministério da Justiça que essas supostas empresas, supostamente autorizadas, não podiam fazer propagandas para a criança e adolescente. Quem prevaricou, secretário? Foi o senhor ou foi o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente? Então, eu peço desculpa e licença para, em alguma medida, discordar de vossa fala, excelência, porque, de fato, a gente tem feito e fizemos muito no decurso deste ano. E, em nome das servidoras e servidores que tanto têm se empenhado a fazer essa atividade, eu não posso deixar que este Senado Federal entender que a gente tem passado perto de uma prevaricação, quando, na verdade, a gente tem trabalhado muito intensamente para corrigir um erro histórico que este país teve de uma legalização sem a devida regulação. Se é verdade que nós temos um problema histórico, é verdade que foi papel do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, do presidente Lula e também da Secretaria de Prêmios e Apostas corrigir esses problemas históricos que nós tivemos. Então, se há alguma chance da gente conseguir controlar esse monstro que as apostas viraram no Brasil, se dá por conta do trabalho dessas servidoras e desses servidores, por conta desse material normativo e por conta dos procedimentos que nós